Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de Educação Especial. Sou a professora Clarice, do Instituto Federal de Educação. Meu boa tarde aos alunos de Pedro II e arredores. Então, vamos iniciar o atendimento educacional especializado para alunos com deficiência intelectual. Vamos conversar um pouco, conhecer um pouco sobre as especificações, especialidades desse pessoal que tem a deficiência intelectual. Vamos iniciar tendo uma visão geral de quantitativo de pessoas que estão matriculadas, na educação especial aqui nesse primeiro quadro por etapa de ensino de 2015 a 2019. Em 2015 nós tivemos 930.683 matriculados no geral e em 2019 1.250.963. Você observa aqui no quadro seguinte que teve um total de 92,8% de aumento. Então, considerando apenas os alunos de 4 a 17 anos da educação especial, verifica-se que o percentual de matrículas de estudantes incluídos em classes comum também vem aumentando gradativamente, passando de 88,4% de 2015 a 92,8% em 2019. Aí você vê esse percentual, ele tem aumentado tanto na escola pública, federal, estadual, municipal e também na escola privada. Isso porque sabemos que é obrigatório aceitar o aluno na escola comum. Então vamos lá. Nós começamos com a pedagogia da negação. O que é isso? Quando você nega alguma coisa? E o que é isso na educação especial? Ora, uma pedagogia que não reconhece o potencial dos alunos, sobretudo daqueles que apresentam deficiência intelectual e que, consequentemente, causa prejuízo para suas aprendizagens e autodeterminação. O professor, ele age como se não existisse nenhum problema, como se não existisse aquela criança, aquele jovem na sala de aula. Ele dá um apagão. Não, então ele nega a existência dessa necessidade especial na sua sala de aula. E isso, essa força da negação encontra uma fonte na superproteção, que é um parente próximo da rejeição. Isso acontece quando o professor ele propõe frequentemente atividades que não provocam dificuldades verdadeiras para o aluno, com medo que ele perca a motivação para aprender ou com receio que ele não seja capaz de realizar a atividade. Então ele vai colocando atividades fáceis, não puxa como ele puxa para os outros. É claro que ele tem que ter a metodologia específica, ele tem que ter métodos para lidar com esse jovem, essa criança na sala de aula. Quando ele aprova o trabalho do aluno sem que o aluno tenha demonstrado um esforço para a realização dele. Por exemplo, o aluno fez um risco e ele diz: "Oh, que casa linda, muito bem, muito bem." Bom, ele poderia dizer: "Olha, tá bom, mas você precisa melhorar. Vamos ver se você consegue melhorar. Não seria melhor você escrever desse jeito, numa atividade." Olha, quando o professor não desafia o aluno, como é que fica, Ele não instiga. Quer dizer, o aluno ele fica preguiçoso de pensar. Quando ele não cria a curiosidade, o aluno precisa ter curiosidade, ele precisa ter desejo de estudar, de continuar. E quando ele não se contrapõe às ideias, ele precisa ir lá dizer: "Não, aluno, é assim." Não é assim.
É claro que tem que ter jeito. Você não pode chegar para um aluno brigando, reclamando, principalmente um aluno especial, de jeito nenhum, e principalmente um aluno especial. Você tem que ter o jeito correto de conversar, de explicar, Muitas vezes você tem que compreender aquele aluno, mas não precisa você fechar os olhos e aceitar tudo, como muitas pessoas fazem. O papel do professor a essa pedagogia. Ele deve promover o desenvolvimento intelectual e a autonomia do seu aluno. Ele deve estimular a inteligência para que ele possa evoluir. Ele tem que favorecer ou estimular o desenvolvimento de suas estruturas intelectuais. Ele tem que organizar situações em que favoreçam o desenvolvimento do aluno com deficiência intelectual e que estimulem o desenvolvimento cognitivo da aprendizagem. E o atendimento educacional especializado para o aluno com deficiência intelectual. Como é feito? Bom, o trabalho do professor se caracteriza pela realização de ações específicas sobre os mecanismos da aprendizagem e desenvolvimento desse aluno, lá na sala de AEE. Porém, na sala comum também, o professor de AEE, ele orienta aquele professor de sala de aula como deve fazer, porque o professor de AEE, ele tem uma formação mais específica, ele tem ele estuda sempre, ele tem a sua profissionalização exatamente naquilo e é continuada, ele tem estudado sobre aquilo, ele tem o acompanhamento da secretaria. Então o professor, ele recebe a orientação também do professor de AEE para ele lidar com o aluno na sala de aula. E você pensa que não tem aluno com deficiência intelectual nas salas de ensino superior? Nas salas de ensino médio? Tem, eles conseguem, estudam, com respeito às suas limitações, eles conseguem muita coisa. Então, você pode encontrar um aluno com uma necessidade especial na sua sala de aula. Por propor atividades que contribuam para a aprendizagem de conceitos, além de propor situações vivenciais que possibilitem esse aluno a organizar o seu pensamento. Muitas vezes na sala de aula é muito rápido, o aluno não tem condições de acompanhar o pensamento dos outros, do professor. Mas na sala de multifuncional ele tem essa paciência que o professor tem, já que é menos alunos, às vezes é 1, 3, dá mais atenção para aquele aluno. Então, esse atendimento deve se fundamentar em situações, problemas que exigem que o aluno utilize seu raciocínio para a resolução de um determinado problema. Você vai puxando dele e ele vai oferecendo. Não adianta, se você colocar uma atividade fácil, ele vai resolver, ou quando você for pesando, ele pode voltar um pouco, mas você vai sempre puxando um pouquinho mais para que ele possa lhe responder a forma que você precisa do conceito do ensino. E o trabalho do professor do AEE? O estudante, ele precisa estar colocado e retirar, entregado ali. O professor tem que retirar do aluno as suas experiências, respeitar as suas experiências e dali retirar o aprendizado e o professor complementar, Aprendizagem de conceitos, especificidades cognitivas, tem que ser respeitado tudo isso. Respeitar e acolher e fazer com que o aluno possa crescer mais no seu aprendizado. Aproveitar o que o aluno já tem, o atendimento educacional especializado na sala de recursos multifuncionais. Então, ele acontece com crianças com o TDAH, dislexia, Down e outros. Então, de acordo com a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, o transtorno déficit de atenção e com hiperatividade
é um transtorno neurológico de causas genéticas que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. A dislexia. A dislexia caracteriza-se pela dificuldade de aprendizagem para ler e escrever em diferentes graus, e os portadores não conseguem associar os fonemas às letras. A dificuldade similar nas ciências exatas, chamada de dislexicalculia, ela provoca transtornos similares com relação aos números e operações matemáticas. Síndrome de Down é causada pela presença de 3 cromossomos 21 em todas ou na maior parte das células. É ruim, né? Ter um gatinho atrapalhando em casa. As pessoas com síndrome de Down ou trissomia do cromossomo 21, elas têm 47 cromossomos em suas células em vez de 46. Com a maior parte da população tem 46, né? Então, as crianças, jovens e adultos com síndrome de Down, elas podem ter algumas características semelhantes e estar sujeitas a uma maior incidência de doenças, mas apresentam personalidades e características diferentes e únicas. Avaliação na sala de recursos multifuncionais. Como acontece? O aluno, ele poderá ser avaliado em função dos aspectos motores, do desenvolvimento da expressão oral e escrita, do raciocínio lógico, matemático, do funcionamento cognitivo, da afetividade, que é o comportamento e interação, e da relação que o aluno estabelece com o saber. Esta avaliação deve ser realizada através das situações lúdicas, as quais devem permitir a livre expressão do aluno. Isso nas salas multifuncionais. Na sala de aula, ele deve ser avaliado. E onde avaliar? Bom, na sala de recursos multifuncionais, como nós já falamos, ele é avaliado na sala de aula e avaliado na família também. Deve considerar os aspectos principais, né, que é o desenvolvimento intelectual e o funcionamento cognitivo, a expressão oral, se ele está se expressando, conversando, se ele está também com relação ao meio ambiente, como ele está se relacionando com o seu meio ambiente, com as pessoas que estão por perto, como o meio também está se relacionando com ele, se existe o respeito, a atenção, se existe o cuidado, as aprendizagens escolares, se ele está desenvolvendo, se ele está tendo uma melhora. É claro que uma criança com necessidade especial cognitiva, ele vai ter um desenvolvimento mais lento. O desenvolvimento afetivo, social e as interações sociais, como isto está acontecendo? Ele deve ter uma melhora completa. Pegar num lápis, você não pode avaliar se ele está desenhando, escrevendo. Por quê? Porque ele não está conseguindo. Então, a melhora se ele já consegue fazer alguma coisa, se ele já consegue pegar em pince. Então, vai sendo avaliado aos poucos. O ensino na sala de aula de recursos multifuncionais. Vocês podem ver que eles são atendidos com uma forma bem lúdica. Aquela história que as pessoas perguntam: você quer que eu desenhe? Porque é claro, desenhado é mais fácil de compreender. Muito obrigada. Era isso que nós tínhamos para hoje. Bons estudos.